Amém. Realmente, nós sabemos onde está a solução, né? Que mais pessoas possam buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu gostaria de aproveitar a presença da Lilian. Lilian, você pode fazer uma oração para nós, por favor? Oremos. Pai Santo que estás no céu, Senhor, te somos gratos, porque em meio a tudo isso, a pandemia, as portas das nossas igrejas fechadas, estamos aqui, Senhor, firmes e fortes, para mostrarmos a Ti que em qualquer lugar, em qualquer situação, somos Teus filhos e o Teu sábado é santo e vamos honrá-lo, Senhor, em qualquer tempo, em qualquer situação. Abençoe, Senhor, agora a recapitulação da Tua palavra. Abençoe nossos irmãos que estão presentes, que não estão. Seja, Senhor, com as vítimas dessa doença tão terrível, famílias enlutadas, pacientes em leitos de hospitais. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, do nosso povo e possa nos dar livramento. Fique conosco, perdoando os nossos pecados, aceitando as nossas orações. É que eu te peço e agradeço em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, eu convidei o Jeremias para dirigir a nossa classe hoje. Você capturar a lição aí sobre o desejado de todas as nações, né? Então, Jeremias, segue contigo aí a sequência e vamos todos aí participar, comentar, ok? Libera o áudio aí, Jeremias. Um feliz sábado a todos vocês. Amém? Amém. Amém. Espero que tenha descansado, tendo uma noite de um sono reparador. Quero agradecer ao Luiz, nosso querido ancião, que nos fez o convite para a gente partilhar nessa hora um comentário, né, da lição da Escola Sabatina. O meu celular, ele só aparece 4 imagens, 4 pessoas, né? Eu sei que no andamento da lição, eu não vou poder ver quem está querendo usar a palavra. Então, eu não posso ver todos. O Luiz vai me ajudar aí também, alguém que faz um sinal aí, que quero comentar. Vocês dão um toque aí, Jeremias, eu quero falar. Pronto. Aí um para de falar e o outro começa a falar. A Escola Sabatina... Oi? Isso, então, eu comento justamente assim, o ideal é que todos fiquem com o microfone desligado, para que não, inclusive, isso aí ajuda a evitar interrupções enquanto o Jeremias está falando. E aí, quando você quiser comentar, aí você libera o seu microfone, pede a palavra e o Jeremias dá esse momento aí para vocês. É bom fazer isso porque ter essa orientação. Obrigado, Luiz. Porque eu não vou conseguir ver todo mundo, né? Não vou perceber a manifestação. Olha, eu quero falar. Muito boa orientação. Queridos, a lição da Escola Sabatina é um momento que todos devem participar, devem contribuir. A lição da Escola Sabatina, ela permite que, nesse tempo, nós tenhamos uma interação. E isso contribui muito para o conhecimento daquilo que nós estudamos essa semana. Por gentileza, lê o verso áureo da lição, por gentileza. Só um momentinho, Jeremias. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isaías 60, verso 3. Obrigado, Luiz. Nós estamos concluindo a 12ª semana desse trimestre. Como passou rápido.
E o tema que é sugerido para nós estudarmos e investigarmos o desejado de todas as nações, que nesse trimestre estudamos sobre o livro do profeta Isaías. O livro de Isaías é considerado um livro maior, porque a Bíblia classifica 2 tipos de livro: os livros menores e os livros maiores. Não quer dizer em grau de importância, não é isso. É porque os livros menores são aqueles considerados quantidade menores. E Isaías é um livro que tem muito conteúdo, muita informação vinda dos céus. E o autor, o articulista desse trimestre, nessa penúltima semana do trimestre, ele trouxe um tema muito apropriado para o nosso tempo, muito. No início dessa sala, Luiz explicou que uma família ficou em vigilância, em oração, por interceder por um ente da família. Meus queridos, eu acho que nunca houve um momento igual esse que nós estamos hoje passando, que as pessoas não estão clamando por esse desejado. O mundo inteiro está. Nós estamos percebendo que diversas e várias são as conexões voltadas para esse desejado, Jesus. E é maravilhoso vendo essa profecia se cumprindo. E ela já se cumpriu, e ela se faz presente no seu cumprimento. Então, a importância de nós comentarmos sobre o desejado das nações está muito apropriado pelo tempo de hoje. Olha, é algo que essa pandemia trouxe para a maioria das pessoas, um despertamento. Há um que tem o desejo de ser desejado por todas as nações. Isso que nós estamos hoje ouvindo as súplicas, os clamores para o desejado que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós examinarmos essa maravilhosa luz, essa maravilhosa verdade, ela foi revelada nos escritos do profeta Isaías. Por que a vida de Jesus se fez necessária? É uma pergunta que eu começo aqui fazendo. Por que a vida desse desejado das nações se fez necessária? A Bíblia diz que no tempo, na plenitude dos tempos, ele veio. Deus enviou o seu Filho. Porque na lição de domingo nós vimos que os efeitos do pecado é devastador, é assolador. Quer comentar? Também. No meu ponto de vista, tem 2 situações aí. O povo judeu foi escolhido para ser o povo propagador dessa mensagem. Eles não estavam cumprindo o papel deles. O pecado estava terrível sobre o mundo. E já estava nas profecias de Isaías, vir o nosso Senhor Jesus como Cordeiro, o Cordeiro de Deus, para aí cessassem muitas coisas que até então não seriam mais necessárias, né? Então, eu vejo dessa forma. Alguém gostaria de comentar sobre essa parte do domingo?
Oi. Oi, Gostaria de Joel. fazer um comentário aqui. Voltando aqui, lá no começo, rapidinho, no início da lição, podemos ver que o povo estava rebelde, estava adorando deuses, né, idolatrando, até que Isaías veio e começou a chamar a atenção do povo. Mas o que nós podemos ver aqui, que a manifestação, por intermédio de Isaías, com o desejado de todas as nações. Até então, lá atrás, no começo aí da lição, podemos ver que o povo não está em busca do desejado, mas o desejado estava em busca do povo, né? Jesus estava em busca do povo, usando Isaías, né? De uma forma especial. E podemos ver aqui o versículo 59, versículo 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo dos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas aí o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Deus, no começo, em busca do povo, a rebeldia do povo. Mas quando chega agora no finalzinho, o povo necessitando agora desse desejado, porque esse nome é poderoso, só o nome, o desejado de todas as nações, que o povo estava buscando, por mais que o pecado estava fazendo separação, mas mesmo assim, o desejado continua disponível, não continuou disponível na vida do povo de Israel. Não só lá também, mas falando que hoje, né, como Jeremias comentou aí no começo, que hoje as pessoas estão buscando, as pessoas estão agora caindo na real, né? Porque no lugar que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, o melhor momento é o desejo de todas as nações para a gente estar buscando em espírito e em verdade, porque o negócio não está de brincadeira e nós precisamos acordar para a vida, né, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Obrigado, Joel. Como pode ser duro para o profeta Isaías fazer essa revelação, levar essa informação ao povo de Deus? Olha, no verso 6, verso 4 de Isaías 59, ele faz uma dura declaração. Isaías 59, verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confia no que é nulo e anda falando mentiras, concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías, o profeta, estava revelando o seguinte, que o povo estava rejeitando a Deus. O efeito do pecado é a rejeição. Quando nós nos encontramos em pecado, automaticamente, em suma, nós estamos rejeitando a Deus. E eu imagino como foi difícil Isaías, o profeta, levar essa mensagem ao povo. Nós estamos ficando malucos. Nós estamos ficando doidos. Como podemos rejeitar esse Deus? Olha, vamos olhar desde a antiguidade, no passado, o que Deus fez, o que Ele ainda está fazendo, e nós estamos rejeitando a Deus.
E isso começou lá no jardim, com o casal. O casal também fez uma rejeição a Deus. Ignorou uma importante recomendação feita pelo nosso Deus. Deram ouvido a uma voz que não era de Deus. E ali começou a rejeição. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, automaticamente estamos fazendo a vontade do arqui-inimigo, do antagonista, o adversário de Deus. Não tem meio termo aí. Há de estar a favor de um e contra o outro. É exatamente isso que o profeta Isaías está dizendo no efeito do pecado. Rejeição a Deus. Jeremias. Sim, pode falar. Eu observando aqui a lição, e o povo estava em pecado, o povo de Israel, e eles estavam assim, estavam em pecado, estavam errados. Só que uma coisa que eu comecei a observar aqui é que eles estavam jejuando, se vestindo de pano de saco, né? E eles queriam para que Deus percebesse, né? Para que Deus percebesse o seu jejum, querendo demonstrar, mas ele estava em pecado. E aí depois tá me ouvindo aí, pessoal? Estamos ouvindo, pode continuar, João. É porque aqui ficou fora de sintonia aqui, mas voltou. Então, o pessoal estava jejuando, mas estava querendo um retorno, né? Esse retorno é que Deus abençoasse. E eles estavam ficando chateados porque Deus não estava vindo, né? É como diz aqui o Isaías 58, que diz assim... Verso 3. 58. Verso 3. Diz assim... Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidar dos seus próprios interesses. Então a gente vê aí que o povo, né, em pecado, errado, e queria as bênçãos de Deus, e jejuando em prol de os seus pecados, estava calejado, né? Mas estava calejado de não estava percebendo que eles precisavam se arrepender, né? Eles tinham que parar de deixar as viúvas, né? As viúvas isoladas, os órfãos, e Deus pedindo que eles tivessem como que eu posso dizer? Ser humilde, né? E aceitar o perdão de Deus. Então a gente percebe que não só nós estamos comentando a lição, mas Deus trazendo para os nossos dias, né? Que Deus quer abençoar o seu povo. Ele quer perdoar os seus pecados. Mas não adianta eu querer pedir a Deus se eu não quero, né? Quero Deus, mas eu não quero, assim, ser perdoado por ele. Então, é uma reflexão que a gente devemos tomar todo momento. Essa questão de dar um jeitinho, o casal também fez a mesma coisa. Quando eles descobrem que estavam nus, eles querem fazer alguma coisa para compensar, dar um jeitinho. Assim como foi Israel também nos dias de Isaías, vamos jejuar, é questão de dar um jeitinho. Não é o melhor jeito. O jeito Jeremias. não pode ser um jeito humano, né? Quem quer falar? Irmão, a Lília. Oi, Lília. Só para fechar domingo e a gente avançar, sim. É igual minha avó falava, venha a nós o vosso reinado, a gente cobra de Deus, a parte de Deus na bênção,
mas quando é para a gente se comprometer e abrir mão dos nossos pecados acariciados, a gente não quer. E aí a gente acha que esse mero formalismo, vai à igreja ao sábado, devolve dízimo, não sei o quê, a gente está comprando a salvação, as bênçãos e a atenção de Deus. E não é assim. Deus não funciona desse jeito. Perfeito, Lília. Segunda-feira, Isaías 59, verso 15. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. E o Senhor viu isso e desaprovou por não haver a justiça. A sequência dos versículos vai descrever a condição do pecador. No dia do juízo, haverá a pergunta: quem pecou? Romanos 3, versículo 26, diz: todos pecaram. Então, essa pergunta, ela, de fato, no juízo, não vai ser essa, quem pecou. No dia do juízo, a pergunta que irá ser feita: quem foi perdoado? Isso vai dar uma grande diferença. Como é que, por que quando se fala no desejado das nações, que é o Cristo Jesus, ela representa esperança e redenção? Porque a salvação não vem por meio de obras, de maneira nenhuma, não é isso que a Bíblia ensina. Se há redenção, se há libertação, não será por meio de obra. E qual será a forma de nós passarmos pelo juízo e sermos salvos? Mediante a graça de Deus, né? Aceitação, primeiro aceitarmos, mediante a graça de Deus, de Jesus Cristo, a graça de Jesus. Então, o articulista da lição, ele traz o seguinte: olha, porque as obras não têm função de nos salvar, somos pecadores, e somente a graça nos salva, a graça de Cristo. Mas aí, na segunda-feira, tem aqui um pequeno debate, mas é a questão das boas obras. Como é que fica isso? Se eu sou salvo pela graça de Cristo, aonde devemos nós harmonizar a questão das boas obras? Alguém quer comentar sobre isso? As obras é a demonstração do nosso amor por Deus. Quando a gente ama, a gente quer fazer a vontade daquele que a gente ama. Quando a gente está namorando, noivando, casado, que você sabe que seu companheiro, companheira gosta de uma certa coisa, de um certo alimento, você quer fazer surpresa, você vai cozinhar para ele o que ele gosta, é a mesma coisa das obras em relação a Deus. Nós fazemos por amor e porque já somos salvos. Já aceitamos a graça de Cristo. E as obras é a nossa demonstração disso, não pagamento pela nossa salvação. O coração daquele que se sente perdoado, o coração daquele que se encontra seguro, ele vai produzir algo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, o verso 10. Quando o coração é perdoado, ele produz isto que Paulo escreve em Efésios 2, e o verso, capítulo 2 de Efésios, e o versículo 10.
Pode ler, Elias? Abre o seu microfone e lê, por gentileza. Oi, irmão. Oi, irmãos. Eu estava tentando socorrer a irmã Vera, que não está conseguindo conexão. Ah, então tá. Então, por favor. Qual é o... Por favor. Qual é o... Qual versículo? Alguém lê, então. Efésios, capítulo 2, verso 10. Eu achei aqui, pode ler? Pode. O Elias vai ler? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Para que fizéssemos. Amém. Até o versículo 10, é isso mesmo. Um coração perdoado, um coração regenerado, ele produz frutos. E Deus, de antemão, já as preparou para que nós andássemos nela. Não para sermos salvos, mas isso é fruto de um coração regenerado. Graça de Deus. Por isso que nós temos que pedir a presença diária do Espírito Santo em nossas vidas. Por causa da importância disso. Apelo universal traz também Isaías 60, verso 1 e 2. Isaías 60, verso 1 e 2. Apelo universal. Diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, e os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Nós estamos falando de algo que reflete em nós. O que reflete na vida de um cristão? Deveria ser a glória de Deus, né? Refletida em nossas vidas. O caráter de Deus. Deveria. Posso comentar também? Deve. Quem está falando? É Lília? Eliana. Eliana Gomes. Bem-vinda, filha. Pode falar. Então, o que reflete, na verdade, o que deve permanecer refletido é o nosso caráter, porque ele é uma obra em construção, com eventuais, assim, reveses ao longo da vida. Contudo, Deus conhece o tipo de pessoa que escolhemos ser quando aceitamos o poder de transformador do Espírito Santo. E ele também respeita as nossas escolhas. O julgamento conduzido por Deus antes da segunda vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas reconhece o que ele é. O fato de que recebemos corpos perfeitos, imortais, por ocasião da segunda vinda de Cristo, não mudará o caráter que escolhemos ter. Antes, facilitará o aperfeiçoamento desse caráter, eliminando as fraquezas morais que hoje residem em nosso corpo imperfeito e mortal. Amém. Obrigado, Liana. Queridos, esse apelo universal, o desejo do coração de Deus é que haja a libertação do pecado. Se todos pecaram, todos, a Bíblia nos diz que Deus olhou para esse planeta e não viu um justo sequer, por conta do pecado. Então, a libertação do povo de Deus do exílio, que também reflete o princípio da libertação do pecado.
As nossas pregações, os nossos testemunhos devem ser a mensagem do arauto. Há um Deus maravilhoso, poderoso, Deus forte, Deus conosco, que tem interesse em libertar do pecado. Por isso que a cada um dos filhos de Deus deve refletir a luz de Sião. E a luz de Sião é Jesus. Quem quer falar? Eu. Então, vai lá. Então, pela ordem aqui, Raimundo, você, depois o Elias, tá bom? Pela ordem. Pode falar. Pode falar, Raimundo. Eu acho que é Joel, hein, quer falar. Joel. Ah, tá. Então, fala, então. Então, vou... Ô, Elias, você pode falar depois o Joel? Tudo bem. Só queria ler novamente os mesmos 2 versículos, só que na tradução da Nova Linguagem de hoje. Posso? Não. Pode ler, Elias. Pode ler, estamos te ouvindo. Então, assim, levanta-te, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Amém, amém. Vós sois a luz do mundo, num mundo em trevas. Isso mesmo, Elias. Joel, quer fazer... Luiz, que hora que nós terminamos a escola sabatina? Temos até 10h15, estourando 10h20, aí para dar um intervalinho ao começo do curso. Então tá bom. Eu acho que nós vamos concluir no tempo estipulado aí, viu, Luiz? Joel, por gentileza, Joel, conclua seu pensamento. É só uma pincelada aqui do que Jeremias comentou. O povo foi para o exílio, certo? O povo foi para o exílio. Deus pediu que eles fossem para o cativo, né? Mas ficou um tempo lá e aí Deus permitiu que eles fossem soltos. Só que ao eles ser soltos, eles tinham que resplandecer a luz. Tinha que resplandecer. Colocando para os nossos dias, para a nossa igreja hoje, no geral, como povo de Deus, eu preciso resplandecer a luz. Eu já vim do Egito, já vim do cativeiro deste mundo, então não dá para eu ficar voltar ao cativeiro, não dá para eu voltar novamente para a Babilônia. Eu preciso resplandecer. Se eu já estou, se eu já aceitei o desejado de todas as nações, por que eu vou voltar para lá de novo? Por que eu vou comer as migalhas do rei? Por que eu vou vestir certas coisas? Por que eu vou falar certas coisas que eu não deveria ter falado ou eu deveria falar? Então, a gente temos que resplandecer, a luz. Devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, para que as pessoas venham ver até de mim a pessoa do desejado de todas as nações. Vocês perceberam o raciocínio que o articulista colocou nessa lição terça-feira? Ele colocou Abraão. O que estava em jogo aí, quando ele coloca o personagem bíblico Abraão? A promessa? Deus não fez a promessa, falou para Abraão que todas as famílias seriam abençoadas através da família de Abraão. E Jerusalém era descendência de Abraão. Então, quando você é próspero e você tem as bênçãos, e você atrai
pessoas, você mostra isso, essas pessoas vão partilhar também da bênção que você partilha. Né? Vai libertado do pecado, aquele sentimento de culpa que te oprime, que te afasta de Deus. Você sente tão sujo, mas eu fiz umas coisas tão erradas, eu não sou digno de chegar perto de Deus. E quando as pessoas olham para nós, isso deveria ser o correto. E ver que a gente também foi libertado, que a gente sofre, mas a gente tem uma esperança, a gente tem uma alegria diferente, essas pessoas também vão querer esse estilo de vida nosso. E aí elas são abençoadas. E essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. Não é muito comum nós, no mundo ocidental, usar esse termo, essa expressão. Nós deveríamos estar chamando uns aos outros filhos de Abraão, por causa da promessa feita lá atrás. Que Abraão, através de Abraão, Deus abençoaria todas as nações. Posso falar? Interessante, complementando, né? Aproveitando o comentário da Lília, hoje nós somos o Israel espiritual. E qual é a função da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje? Se a partir de Abraão, as nações foram abençoadas e muitos se atraíam pela vida de Abraão, pelo testemunho dele, qual é a nossa função hoje como Israel espiritual, como Adventista do Sétimo Dia? Qual é a nossa função como igreja? Responde, pode responder. Tá. A nossa função é atrair pessoas. As pessoas têm que ver em nós algo que as atrai. Puxa, olha, que legal. A ideia é essa, deixa eu conhecer, deixa eu procurar saber. As pessoas devem ver isso em nós como igreja. Avançando na lição de quarta-feira, o ano aceitável do Senhor, Isaías, olha, é um dos versos bíblicos mais apreciável. Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos que choram. Quando Jesus entra nos templos, no santuário, ele lê essa passagem. Eu fico imaginando a reação daqueles que estavam naquele local quando Jesus disse: essa profecia se cumpriu em mim. Dá para imaginar a reação de cada um deles? Alguns disseram assim: eu conheço a sua mãe. Eu sei de onde você morou, onde você nasceu. Você não é filho de Maria? E que houve dúvida com relação à paternidade? Queridos, nos nossos dias ainda, as pessoas têm uma incredulidade quando Jesus se coloca que essa profecia se cumpriu na vida dele. Mas esse não é o ponto negativo que queremos destacar nessa lição. O ponto positivo que Jesus, ele se autoproclama, e a gente lê lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 20. Vamos ler? João, capítulo 12, e o versículo 20.
em diante, mas eu vou ler somente o 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Ao verso 21. E estes, pois, se dirigiu a Filipe, que era de Sara, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Pergunto, qual é o ano aceitável do Senhor? Isaías 61, verso 2. O que é esse ano aceitável do Senhor? Eu posso fazer um comentário do 61, 2 até o 12? Pode fazer, por favor. Então, essa sequência, o orador, ele diz, né, que também foi ungido para apregoar ao ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos aqueles que choram. Então, esses elementos na mensagem profética do servo, ela tem mais ou menos uma relação com a mensagem de restauração, que é mencionada no capítulo 60. Então, por esse exemplo, o termo aceitável do hebraico, ele vem como Hetsum, se refere a algo que seja agradável ao Senhor, como sacrifícios aceitos, Hetsum, e é por isso, né, por serem oferecidos sobre o altar, né? Então, essa conexão sugere que o ano aceitável do Senhor seria um tempo em que o seu relacionamento com o povo, representado pelos sacrifícios aceitáveis, seria restaurado. Então, em Isaías 60, 12, prevê um tempo de vingança de Deus, porque a nação e o reino que não servirem a Sião receberão, sim, essas nações, e serão todas assoladas. Perfeito. Nós podemos, né, Eliana e irmãos, associar o ano aceitável do Senhor com a primeira vinda de Cristo. Porque nós vimos um testemunho aqui que alguns gregos vieram ver Jesus. Isso demonstra que o desejado de todas as nações despertado em outras nações fora da Palestina, fora do Oriente. Vieram esses homens da Europa para conhecer Jesus. Eles aceitaram. O Espírito Santo moveu o coração desse homem como de muitos outros. Jeremias. Por favor, Luiz. Me permita aqui fazer um certo resumo, né, e envolvendo essa parte. Quando eu falo aqui né, justamente do aceitável, o que é aceitável para Deus? Fazendo um gancho desde o início lá da lição, é justamente o seguinte: quando nós entendemos a nossa condição, é muito mais fácil nós entendemos aquilo que necessita ser mudado, aquilo que necessita ser restaurado, restabelecido. E o objetivo de Deus é justamente restabelecer a condição original, né, de perfeição pela qual Ele nos criou. E como bem a Eliana disse, né, no caso isso é um processo. Não lembro se foi a Eliana, foi a Lília, mas enfim. É um processo que Deus vem fazendo ao longo da nossa vida, vem restaurando o nosso caráter, né? E aí, quando nós temos essa situação, como foi colocado, né? Senhor, será que o Senhor não enxerga o nosso jejum? Senhor, será que o Senhor não enxerga as coisas que nós fazemos? O Senhor não enxerga o sacrifício que nós estamos fazendo? O desprendimento em bens materiais, em tempo, em dedicar a outras coisas que talvez nós poderíamos fazer na nossa vida? Será que o Senhor não vê tudo que nós fazemos por Ti? Será que não somos dignos de receber, né, a salvação por tudo aquilo que nós temos feito? E aí é mais ou menos considerando lá também o que Jesus disse: não os conheço. Porque isso tudo não é o que Deus quer. Não
como interesse em receber algo. Como foi dito, isso tem que ser uma consequência da decisão que nós tomamos de entregar tudo na nossa vida a Deus e deixar que Deus faça por nós a obra que Ele aceita. E aí, quando a gente fala do desejado, é justamente assim. Você imagina ali que tem um passaporte para que você possa entrar em um determinado lugar. E se você não tem esse passaporte, você não vai entrar. Por mais que você queira, por mais que você tente subornar, como nós muitas vezes queremos fazer, queremos barganhar com Deus as coisas, e aí não adianta, se você não tiver o passaporte, você não entra. E o passaporte é justamente o desejado de todas as nações. É ele, o passaporte, para que nós possamos adentrar e receber tudo isso que o Senhor aceita. Certo. Por isso que foi necessário, você questionando, por que Cristo tinha que vir a essa terra? Porque o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito era ele. Sem ele, não era possível. E aí, já fazendo um vínculo lá com o Apocalipse, né? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? Quando João pergunta. E a resposta é justamente: o único que é digno é o Cordeiro. Ou seja, Jesus é a resposta para tudo. Se não tiver ele como realmente centro de todas as nossas intenções, não será aceitável qualquer coisa que nós venhamos a oferecer a Deus. É verdade, Luiz. O João, ele chora porque ele não via ninguém que era digno de abrir o livro, até que o anjo fica do lado dele e o consola. Assim, é Cristo. Elias? Rapidinho só. É que eu pensava, até ensinava para quem perguntasse, o ano aceitável do Senhor seria baseado em Daniel 8:9, que seria a metade da última semana. Mas também tem mais uma resposta a essa pergunta, né? Tá certo. Sim, tem sim. Agora, chama a nossa atenção que o próprio Cristo diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque havia uma motivação errada. Esperava que a vida do libertador livrasse das mãos do opressor, que era o povo romano, o Império Romano. E aí nós vamos entrar na lição de quinta-feira, essa questão da vingança. Porque o texto que nós lemos em Isaías 61, verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A lição trouxe essa abordagem, o dia da vingança do nosso Deus. Olha, nós temos uma grande dificuldade para aceitar injustiça. Vítimas da injustiça. Como pessoa, como indivíduo e também como povo, como nação. Mas a Bíblia diz que a minha vingança pertence ao Senhor, diz o Senhor. A minha vingança pertence ao Senhor. E essa vingança não é considerada uma vingança que vem das mãos humanas. A questão é, colocando para nossas vidas, é fácil esperar que essa vingança se cumpra através de uma mão divina e não a nossa? Eu creio que muitos aqui têm uma dificuldade muito grande nessas questões. Queremos fazer a nossa própria justiça, a nossa vingança. Aqui aparece uma lição, um aprendizado. Mas colocando em prática, queridos, é fácil esperar
que Deus cumpre essa vingança? Não é fácil, não. Pelo menos para mim, não, que eu sempre fui uma pessoa muito inventiva. Minha mãe pode comprovar isso aí. Quando pisavam no meu pé, eu fazia de tudo para a pessoa sentir a mesma dor que eu estava sentindo. Mas por que que eu aqui no começo da lição eu até fiz uma observação só para mim, antes de avançar, quando eu estava estudando na quinta-feira. Quando coloca vingança, eu coloquei para mim, vai ser o dia da libertação. E vingança, aqui para D, é sinônimo de justiça. Por que que a justiça de Deus é perfeita? A vingança em termos humanos, igual eu falei, eu não desejo me vingar com o bem. Eu não desejo me vingar sendo boazinha, fazendo coisas boas. Eu quero me vingar fazendo dor para outra pessoa. Essa é a natureza, nossa natureza humana pecaminosa. E Deus não. A vingança ou justiça de Deus é acabar com todo o pecado e acabar até com o sofrimento da pessoa pecadora, com aquela natureza má. Então, também é um alívio. Vai ser um alívio, vai ser uma coisa boa para o pecador, porque senão ele ia ficar com aquela maldade infinitamente. E Deus vai vir e vai acabar com isso. No momento certo. Obrigado, Lília. O Elias quer comentar, né, Elias? Por favor. Sim, realmente a Deus pertence a ira. Né? Ele diz, a mim pertence a ira. E não é dado ao ser humano a vingança. Mas eu entendo aqui que a vingança, em Isaías 61, se refere que ele virá e salvará o seu povo. Isso já é a vingança por nós. Imagino eu. Pega o livro lá da tudo que eu levo você lá. Quem está falando? Olha, o articulista da lição, ele faz um comentário sobre essa questão da vingança. Ele diz assim, a vingança de Deus é obra de justiça e amor. Como nós podemos ver essa conciliação, justiça e amor, no mesmo Deus? Como harmonizar justiça e amor na mesma pessoa? Parece uma coisa assim chocante, né? Alguém quer fazer esse comentário da pergunta 11? Jeremias. É assim, os que refletem o caráter de Deus, Deus virá buscá-los, salvá-los. Só isso já é vingança para os outros. Ele não precisa fazer nada com os que não refletem. Uma ideia minha. Obrigado, Elias. Luiz? Bem, quando a gente fala acho que talvez a justiça seja justamente a maior demonstração de amor. Justamente porque a injustiça, ela gera revolta e indignação. Ninguém fica tranquilo quando vê uma situação de injustiça. Ninguém se sente confortável verdadeiramente quando enxerga uma situação de injustiça. Ao contrário da situação de justiça. Às vezes a gente pode ser muito... não vou encontrar uma palavra, mas assim, quando a gente olha a questão da letra fria da lei, né? Mas se a lei fala que eu não devo matar, por que eu vou ficar indignado com alguém que sofreu uma condenação porque transgrediu uma ordem explícita de não matar? Quando eu vejo uma situação em que isso é cumprido, eu vejo que o correto está acontecendo. Bom dia. Se pudesse, eu estou no Hemisfério Sul. É que o Gildo liberou o áudio dele aqui e acabou soltando um negócio aí. Enfim. Mas nós vemos justamente que assim, ó, Deus, eu não me recordo com quem eu estava conversando essa semana, mas assim, eu comentei justamente, foi com o Francisco. Eu estava comentando justamente o seguinte, que lá no céu, os salvos,
eles não vão julgar, né? O termo julgar, quando nós vemos ali na Bíblia, as pessoas interpretam de maneira errada, porque quem está no céu já está salvo, quem não está lá já está perdido. Não tem nada que vai mudar. Os justos não vão mudar nada disso. Mas eles vão entender justamente que Deus fez tudo da forma como realmente precisava que fosse feito. E aí eles exaltarão ainda mais a Deus por entender os juízos de Deus. Então, Deus ele tem chamado a todos de maneira muito amorosa. Deus ele tem convidado cada um de nós, cada pessoa, para entender o amor dele, para entregar a esse amor. E que ele fará maravilhas através dessa decisão. Mas aqueles que rejeitam, como que Deus pode fazer outra coisa, se não aplicar aquilo que ele falou que seria feito? Então, é a mesma coisa, a questão de um pai e do filho. Se o filho erra, compete ao pai fazer aquilo que é necessário para que ele entenda e corrija o seu erro. E quando um pai age de forma diferente, o ensinamento não é feito, não é dado. E nós vemos várias e várias experiências ao longo de todo o tempo, de Deus clamando, chamando, e aqueles que o aceitam são recebidos por ele e são transformados, e aqueles que o rejeitam, infelizmente, passam por situações, não vou dizer, né, isso aqui é consequência do pecado, mas eles têm a sua sentença de acordo com aquilo que eles fazem. Amém, Luiz. Obrigado pela contribuição. Tem uma pergunta a fazer para nós já indo para o encerramento. Quando que essa profecia do dia da vingança do Senhor, ela será cumprida? Por ocasião da volta de Cristo. Eu quero fazer uma citação do escritor e poeta francês, Victor Hugo, essa questão da justiça e amor. Esse escritor, Victor Hugo, ele faz uma seguinte citação: quem poupa um lobo, sacrifica a ovelha. Se deixar um lobo vivo, as ovelhas nunca estarão seguras. Há de acontecer essa justiça em favor das ovelhas. Nós podemos aprender uma lição com isso. Eu tenho que tomar muito cuidado quando em mim aflora o querer ou efetuar uma vingança pessoal. Eu devo tomar muito cuidado, porque ao tomar uma atitude, ou mesmo uma fala, ou uma ação, eu posso utilizar essa vingança em mim, e eu não estou confiando que Deus um dia fará essa vingança. As pessoas ficam assustadas quando elas veem algum ato, alguma fala, e diz: nossa, mas ele não é cristão? Ele não é uma cristã? Ele crê na Bíblia, diz que crê que Deus fará essa vingança. Mas por que um cristão, uma cristã, toma por suas próprias mãos a sua vingança, derramando sangue em suas mãos? A Bíblia diz que se eu tão somente ofender o irmão, eu serei réu de homicida. Eu me preocupo muito com isso. Essa questão de não esperar o cumprimento de uma ação divina. Eu penso que devemos tomar muito cuidado com a exaltação de si mesmo quando eu sou atingido, golpeado por uma injustiça. Deus deixa Deus ser Deus.
Deixa Deus agir por você. Não precisa sair das suas próprias mãos algo que Deus vai fazer. Porque se eu fizer, eu não estou confiando na palavra de Deus, eu não estou confiando em Deus. Foi para isso que Isaías profetizou. O desejado de todas as nações, e que num ano aceitável, e que na volta de Jesus, ele cumprirá a profecia do dia da vingança. Olha, queridos, muitos são exemplos de pessoas que exerceram e confiaram nessa promessa. Eu conheci um casal em São Caetano, eles estavam dentro de uma agência bancária, e ele estava com a esposa dele estava com um filho no colo. O assaltante entrou na agência e anunciou o assalto. Sem motivo algum, esse assaltante deu vários tiros. E um dos tiros atingiu a criança, o filho que estava no colo da esposa. E no dia do velório, no dia da cerimônia fúnebre, foram perguntar ao casal o que ele sentia por aquele que matou seu filho. Eles disseram o seguinte: no nosso coração não pesa vingança, não pesa ódio, porque tudo está nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai agir e não nós. Há exemplos bíblicos também que nós conhecemos. Absalão se tornou inimigo de Davi. E Davi não precisou de maneira nenhuma derramar o sangue de seu filho Absalão. Uma árvore parada no meio da floresta matou Absalão. Davi não fez nada. A árvore prendeu Absalão e veio o soldado o mataram. Mas não, as mãos de Davi não se sujaram. Esse é um exemplo. Nós temos que esperar esse cumprimento. É difícil, como a Maria disse, é difícil. A nossa vontade é aquela reação impulsiva. Mas só que nessa hora nós deixamos de confiar que Deus, no tempo certo, no seu devido tempo, Deus irá agir. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Porque Isaías falou, olha, virá o dia da vingança, o dia da ira, que não será pelas mãos humanas, não será. Assim como foi Israel. Israel esperava que o libertador livrasse da mão do Império Romano. E a motivação estava errada. Irmãos, eu acho que nós podemos concluir a lição, né? O tempo esgotou. Jeremias. E passou do horário, né? Não, passou o horário. Se me permite apenas fazer uma citação. Sim, Luiz. É justamente o seguinte, a vingança, ela passa pelo nosso coração por o interesse de Deus ou o interesse pessoal. Muitas das vezes, a justiça que nós queremos que Deus aplique é de um interesse pessoal, mas Deus enxerga muito mais além. Talvez a mesma pessoa que nós estamos querendo que Deus faça algo que, ao nosso ver, seria justo, mas que vai trazer um prejuízo para aquela pessoa, Deus pode transformar isso de uma outra forma, de maneira que aquela pessoa possa ser, perfeito, mesmo, talvez, luz para alguém. Nós estamos num período onde vemos muita morte, muita dor, muito sofrimento. E é o período em que Deus ele tem convidado as pessoas a se prostrarem aos pés dele. E talvez esse tempo a mais que Deus dê, essa possibilidade a mais que Deus dê, é porque ele enxerga lá na frente o que pode acontecer. E aí, por isso que nós devemos entregar tudo
tudo literalmente nas mãos de Deus. Porque Deus, ele vai fazer o melhor, vai fazer aquilo que é necessário. Por isso que, inclusive, a justiça não pertence a nós, a justiça pertence a Deus. Ele vai fazer da maneira como lhe aprouver e no momento em que aprouver. Nós vimos aí na questão do tempo aceitável, e no momento correto foi quando Jesus veio. Deus, ele não faz nada fora do tempo, ele faz no tempo onde precisa. E se necessário for, passar a vida inteira para que alguma justiça, de repente, que nós almejamos venha a acontecer, que passe, mas que Deus faça aquilo que é necessário. Amém, amém, amém. Deus quer nos glorificar em seu Filho, restaurar nossa posição como filhos de seu reino. Quando somos restaurados a essa posição, ele deseja que reflitamos o seu caráter. Nações e pessoas precisam ver a glória de Deus por meio do seu povo, por meio dos seus filhos e filhas. Luiz, a palavra está contigo. Encerra. Obrigado, Luiz, a todos que participaram dessa Escola Sabatina. Amém. Isso, eu agradeço, bem. Quem vai lembrar aí das nossas escolas sabatinas do ano passado, porque a gente chegava até 11 horas e tinha que interromper, né? Hoje a gente está com um pouquinho menos de tempo, mas é sempre bom refletirmos na palavra de Deus, no amor dele, né? Quando o Jeremias falou, né, de justiça e amor, e Deus é os dois, por mais conflitantes que isso possa parecer, né? Irmãos, vamos continuar em comunhão. Convido vocês já, assim que nós desligarmos aqui, nós seguimos para a transmissão do culto, né? E no próximo sábado continuaremos aqui, né, a Escola Sabatina. Peço que, se possível, entre aí um pouquinho antes da live, até para a gente fazer a resenha, né? Faltou, né, Luiz? É sempre bom nós conversarmos, assim como nós fazemos, né, na porta da igreja, cumprimentar os irmãos, e tanto antes quanto depois, e que os irmãos possam ser agraciados, né, com realmente a presença do Senhor Jesus hoje, inclusive até estender um desejo, né? O desejado de todas as nações, ele nos traz justamente o título de um dos textos, de um dos livros maravilhosos de Ellen White. Aproveitar que nós não podemos aí sair de casa, não podemos fazer uma série de coisas, aproveitar para justamente, de repente, iniciarmos, né, uma leitura desse livro tão maravilhoso. Tem uma programação da Novo Tempo também, que fala do desejado de todas as nações, contando a história de Jesus. Então, possamos realmente gastar o nosso tempo com aquilo que é importante, com aquilo que nos alimenta para a eternidade. Ô, Luiz. Opa, coisa. Você falou na resenha aí, eu lembrei de um negócio aqui agora. No começo, quando a gente entrou aqui no Zoom, a Cileide sentou e aí já deu um beijo na boca de Jeremias. E aí, ó. Como é que ela e aí a tela aqui congelou, a tela congelou. Aqui, ó. Não. Gente, o culto está começando. E achei muito bom. Isso foi a resenha que eu vi aí, uma coisa muito, muito legal. Luiz, faz oração. Ficou com vergonha. Vamos orar. Luiz, antes de você orar, Luiz. Opa. Nós vamos sair do Zoom, vai para o YouTube, é isso? Isso, YouTube. Será pelo YouTube. Tá bom. Ok? Oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, por momentos tão gostosos na presença dos irmãos, onde podemos recapitular a tua lição, onde aprendemos ao longo de toda a semana que o Senhor é o centro da nossa vida, Senhor. Não existe outro motivo para que nós possamos receber a salvação senão por meio de Ti. Que nós possamos, Senhor, realmente entregar a nossa vida em Tuas mãos, dia após dia, que o nosso eu seja quebrado, desfeito e que tão somente esteja em nós a restauração do ser maravilhoso que o Senhor criou. Que o Senhor, ó Pai,
possa transformar o nosso caráter, que ele seja, Senhor, o teu caráter, que possamos resplandecer a tua luz. Dá-nos um bom culto na tua presença, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos Tchau, pro culto. Silene. Tchau, Joel. Vamos pro culto, Joel. Tchau, meus queridos. Tchau. Até breve, viu? Tchau. Ninguém tirou um print da Da cena do Jeremias com a Cileide, né? Acho que foi Joel. Acho que foi Joel. Eu esqueci de tirar, esqueci, viu? Porque ficou congelado aqui, ó. Mas você não sabe a última. O Elias gravou toda a sala aí, viu? Já gravou. Joga aí, Manda gente. aí o Joga aí Nossa. o print. Eu me lembro que Valeu, gente. Até mais. Muito bom a Que lição. saudade de vocês, viu? Um abraço, fique com Deus, viu? Feliz sábado. Tchau. Tchau, tchau.